Graça e a paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Nós aprendemos com a nossa liderança, querido, que vida com Deus é igual um pouco algumas coisas parecidas da academia, né? Se você não forçar um pouquinho, você não cria músculo, amém? Então olha para o seu irmão e fala para ele: tem músculo espiritual aí? Se você nem olhou nem falou, é porque está zerado, tá igual eu, maguinho, né? Só osso e pele, né? Mas às vezes precisamos esforçar mesmo, como nosso pastor falou e fez aí, esforçar um pouquinho mais para orar. Ontem a gente foi, eu fui na célula do Elias ali, né, que o Elias lidera. Ele estava lá acamado, né, enfermo. Chegamos lá, tinha poucos irmãos, e nós começamos a orar ali, declarar, e o céu se abriu e começou a chegar gente. Quando foi mais à noite, o Elias estava em pé aqui na reunião de jovens já, glória a Deus. Então esse é o mover, querido, é assim que funciona o mundo espiritual. Eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre confiança. Diga comigo: eu confio. Em quê? Pergunta para o seu irmão: você confia em quem? Esse é o tema da palavra. Em quem ou em quê? Em alguns casos, não no nosso caso aqui, né? Nós confiamos em alguém. Mas em quem as pessoas andam confiando? Às vezes nós nos relacionamos profissionalmente, nos relacionamos nossos relacionamentos de amizades, né, de parcerias, em negócios, em situações, no caso de alguns relacionamentos amorosos. Você percebe também esse princípio, esse tópico chamado confiança, às vezes falhar. E em muitos casos, você descobre que se não há confiança, não tem resultado. Se não há confiança, não há aquela estabilidade no relacionamento. Já imagina um casamento sem confiança? Imagina comigo como que funciona. Quero olhar o WhatsApp, né? Vou clonar o WhatsApp dela para descobrir com quem que ela conversa. Já viu alguém assim? Não, eu vou aqui, com quem que ela está conversando no trabalho, com quem que ele conversa, sabe? Com quem que ele vai lá ver o jogo de futebol, sabe, queridos? É terrível. Clientes, eu já me deparei em alguns clientes que eles não confiam no profissional. Não estou dizendo que você tem que entregar a sua vida lá e, né? Não estou dizendo isso, mas existe um mínimo de confiança que precisa ser estabelecido em qualquer relação. E quando não há essa confiança, infelizmente não há, diga, resultados. No mundo espiritual não é diferente. Eu queria te mostrar aqui que a Bíblia nos fala em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Ele fala aqui sobre esse tema que nós vamos falar. E o princípio da confiança, querido, é nada mais, nada menos do que você acreditar em algo que o outro estabelece. Diga comigo: o princípio da confiança é acreditar em algo que o outro estabelece. Ou seja, que não está ligado ao seu controle, ao seu domínio. Você não tem mais poder sobre isso, você precisa confiar. Jeremias 17, versículo 5, se puder projetar aí, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Presta atenção aqui na parte B, que é a mais explicativa do que o começo. E faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6. O que esse homem vai ser? Será como uma árvore, na minha versão aqui, uma tamargueira no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é o futuro daqueles que não confiam. Versículo 7, ele vem e traz agora um outro perfil. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia, ou seja, não tem medo, não teme quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, no ano da prova, no ano de luta, no ano de privação, não se afadiga, nem deixa de dar fruto, diga, resultados. Versículo 9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem conhece o coração do homem? Só tem um. Versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins,
E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus, queridos. Olha só. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é desmistificar. Assim como eu, talvez você usou esse versículo: maldito homem que confia no homem, quando você vai emprestar um dinheiro e ninguém paga, é ou não é? Ou quando você namorou ou se relacionou com alguém que a pessoa te traiu, ou quando você teve alguém ali, talvez no seu ciclo de amizade, que falou mal de você, porque está escrito que maldito do homem que confia no homem. Você já falou isso assim como eu já falei? Fala a verdade. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, querido. O contexto aqui é diferente. Quando a Bíblia fala maldito homem, primeiro homem, que confia no homem, nesse segundo homem, a tradução aqui no hebraico, o primeiro homem vem de Geber. Geber significa guerreiro. Maldito o guerreiro, maldito aquele que é forte, vem lá da essência do nome de Gabriel. Então, maldito Geber, que confia no, o segundo homem aqui no hebraico significa Adão. Adão vem de natureza humana. Então presta atenção nisso. Maldito guerreiro que confia na sua própria natureza humana. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que a gente não tem que confiar em ninguém, que a gente não tem que nos arriscar em relacionamentos de amizade. Quantos já foram, já falaram mal de você? Um amigo muito especial, levanta a mão assim, fala aleluia. Aleluia, não é, querido? Normal, mas faz parte. Sabe? E não por isso eu vou deixar de confiar nos novos amigos que Deus está me colocando, ou até mesmo nesse amigo novamente. Está sendo moldado, é um caminho, é uma escola. Mas maldito guerreiro que confia na força do seu próprio braço. É o que a Bíblia está falando. Coloca o versículo 9, por favor. O mais importante é isso aqui que ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas é perverso. Quem o conhecerá? Queridos, o coração do homem, ele se engana facilmente. Pode deixar aí esse versículo 9. Ele se perde muito fácil. O pastor Jair falou aqui na oferta sobre o coração. E no coração não emana só, a Bíblia fala que a boca fala e que o coração está cheio. Mas não é só a boca fala, os gestos também falam do que você preenche o seu coração. E a Bíblia fala, olha, que mesmo que se você se analise, é isso que ele está dizendo no versículo 10, mesmo que você se reflita ali, faça uma autoanálise, a sua análise também é falha, porque só tem um que conhece o coração, como conheceu o coração de Davi, o nome dele é o Senhor dos Exércitos. Ele fala no versículo 10, eu esquadrinho o coração, e eu provo seus pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. O versículo 10, meu irmão, Deus mostrará o que há em nosso coração, através de retribuições em nossas ações. Está me entendendo? Diga amém. Através de retribuições, Ele vai trazendo para fora o que tem lá no seu coração. Muito do que você age e se comporta é fruto do que está lá dentro do coração. Às vezes, quando nós estamos caminhando com alguém, que essa pessoa se manifesta rebelde, acontece muito isso nas células, E aí o líder vem conversar com a gente, poxa Pablo, olha o que ele falou, cara desleal, cara que não está com a gente. Queridos, já existia um coração corrompido lá atrás, aquele intento já estava dentro do coração dele. Isso vem lá de Lúcifer. Lúcifer já tinha ciúmes e inveja da glória de Deus, bem antes do fato de ele se rebelar. Então preste atenção que o coração do homem, ele precisa ser esquadrinhado pelo Senhor, para que o Senhor nos mostre, e Ele vai começar a trazer retribuições, através de nossas ações. Isso nos faz entender as declarações iniciais do que nós lemos. Maldito do homem que confia no homem. Ele explica no mesmo versículo, ele faz da carne o seu braço, ou seja, ele substitui, ele é alguém intelecto, sua natureza humana, ele agora amadureceu, eu não preciso mais do Senhor, o meu braço agora é a minha carne. Aí complicou, aí ele vai começar a se perder, e não vai conseguir desfrutar da bênção do Senhor. Só que ele também fala, bendito, e eu quero falar muito mais sobre o bendito, glória a Deus.
Bendito o homem, esse segundo perfil, que confia no Senhor, porque a sua esperança é o Senhor. Queridos, Ele está dizendo para mim e para você, que mesmo que eu receba uma ajuda externa, mesmo que alguém me abençoe, alguém pode dizer, não foi Deus, foi alguém que te ajudou, mas você dá honra a quem você decide. Quando você confia no Senhor, você entende que tudo que acontece do Senhor, tudo que acontece na sua vida está ligado ao poder de Deus. É como se fosse uma orquestra, onde existe um Deus que está cuidando de você. Está me entendendo? Isso é confiar no Senhor. Isso é caminhar no princípio da confiança. Eu me lembro que, quando eu me casei, eu tive uma revolta santa dentro de mim, se é que existe isso, mas é o termo que eu consigo falar aqui. E eu comecei a falar, Deus, eu não quero mais ganhar R$1.500, não dou conta mais, essa era a minha média salarial da época, 1,5 salário, vamos dizer assim. Eu preciso ter renda maior, eu vou me casar, sabe, minha esposa trabalha, ganha até mais do que eu hoje, está ali empreendendo. Na época minha esposa tinha um salão, né, um salão de beleza, junto com a irmã dela, e ela está ali crescendo e rompendo, e eu trabalhando aqui nessa área, numa área que eu não gostava muito, inclusive, já estava estudando para a área que eu trabalho hoje, mas não tinha conseguido mudar de ramo ainda, né, porque a gente sabe que não é tão fácil assim. E aí eu comecei a questionar e orar e buscar de Deus, queridos, e eu sei que eu fiquei desempregado, porque eu arrumei um trabalho, onde eu trabalhava todo sábado e domingo, me privou de estar na obra, de estar na igreja. Eu sempre soube que o meu chamado era estar servindo ao Senhor com excelência, servindo ao Senhor com integridade, sabe, com profundidade, não apenas ser crente evangélico. E aí o Senhor falou comigo, pede conta do seu trabalho. Conversei com minha esposa, falei, se ela confirmar, né, está tudo certo, se ela não confirmar, a casa caiu, né? Eu falei, olha, Deus falou comigo, eu vou pedir conta do meu trabalho. Ela, glória a Deus, pede mesmo, eu não aguento mais ser sábado, domingo fora de casa. Eu falei, aleluias, né? Deu certo, aleluia. Fui lá pedir conta. Queridos, pensa num pai de família, não tinha filhos ainda, né? Mas casado, as contas do mês para pagar, desempregado, com 3 meses de casado. Fala, misericórdia. Não desejo para ninguém, meu irmão. E eu comecei a orar e mandar currículo, meu trabalho era acordar cedo e sair distribuindo currículo, de dia e de noite. Só que eu não queria naquela área. Eu queria numa área diferente agora, para mim galgar novos salários. E eu me lembro que quando eu estava indo para a faculdade, estava no 3º período, uma moça que estudava com a gente, era uma amiga em comum nossa ali, chegou em mim, eu estava desse jeito mais ou menos, né, vestido social para procurar emprego, eu ia bem vestido, claro. E aí eu cheguei no intervalo, atrasado na faculdade, entrei no intervalo, e ela, não, por que você atrasou? Eu falei, estou procurando emprego. E ela, uai, lá no meu trabalho tem uma vaga. Eu falei, opa, peguei. Só que o salário é baixo. Eu falei, não, mas eu vou entrar. Tem opções de crescimento lá? Tem sim. E eu entrei lá, e eu entrei de assistente administrativo. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. E eu saí dessa empresa como diretor comercial, depois de 8 anos, querido. 8 anos, passei ali, conheci todas as áreas, criei uma credibilidade, sabe? Ganhei espaço ali. E o Senhor mudou a minha história financeira naquele momento ali, querido, onde eu fui galgando novos salários, sabe? Então, alguém pode dizer, foi pelo seu talento. Não, meu currículo não era bom, meu irmão, está fora. Não, é porque você conversa legal, você fala bonito. Não, também não. A menina nem me conhecia direito, ela se tornou minha amiga depois que eu entrei na empresa mais próxima. Eu digo que foi o Senhor que usou aquela menina para mudar a minha história financeira. Amém ou não, querido? Você precisa crer nisso. Se você não crê nisso, o seu cristianismo é infundado, sabe, queridos? E a Bíblia fala que bendito o homem que confia no Senhor, porque a esperança é no Senhor. Nós estamos na iminência de uma eleição, tanta confusão, tanta briga, tanta discussão, né? Mas nós confiamos que o Senhor vai cuidar da nossa nação, amém, queridos? O Senhor vai cuidar de nós, o Senhor precisa, e Ele está cuidando de nós. Esses resultados que esses 2 homens vivem são completamente diferentes. Nós precisamos entender que isso é apresentado por Deus como uma retribuição dEle, e uma atitude do nosso coração faz com que eu viva e desfrute da bênção do Senhor ou não. Uai, pastor, como assim? Nós estamos na graça. Como assim ou não? Tudo não é bênção. Já foi consumado, não é isso que foi ministrado, queridos?
os princípios de dar e receber, como aprendemos no domingo passado, o princípio da semeadura, o princípio de entrar ou não pelo princípio, e principalmente o livre-arbítrio de confiar ou não confiar, continuam mais vivos do que nunca. Glória a Deus. A graça só potencializou o meu resultado e tirou o fardo da lei que estava sobre nós, amém? É importante você entender isso. O simples fato de estarmos vivendo na dispensação da graça e não entrarmos pelos princípios da palavra, significa na verdade que eu nem nasci de novo, significa que eu abandonei o processo de transformação. Então, a gente precisa entender que, dito isto, eu quero começar a falar aqui, diferença de atitudes desses dois homens. Primeiro homem, diga homem maldito. O que é o homem maldito? A palavra já fala, né? Maldito, mal falado. Na origem significa sem bênção, né? Descoberto de provisão. Mas a Bíblia fala, que nós lemos em Jeremias, que o homem maldito nada mais é o que aparta o coração do Senhor. Quantas pessoas você conhece que quando eles tinham um currículo muito simples e humilde, humildade tem nada a ver com isso, né? Muito simples, eles confiavam no Senhor e demonstravam sua fé profundamente, intensamente. Levanta a mão, quem conhece alguém assim? Aí beleza, passou-se os anos, feito campanhas, a bênção veio, a bênção às vezes do carro, da faculdade, da família, da esposa, do marido, do filho. E aí com o passar do tempo, você não vê mais essa intensidade. Quem conhece alguém assim, sim ou não? Você não vê mais essa profundidade, essa paixão. E aí, o que a Bíblia está dizendo? Que o coração está se apartando do Senhor. Pastor, é possível ser cristão e ter um coração distante do Senhor? Ou se é, meu irmão, ou se é. E o resultado disso é você não desfrutar das bênçãos do Senhor, mesmo estando sentado do lado de um irmão que está desfrutando, mesmo congregando na mesma igreja, na mesma célula, com o mesmo supervisor. Sabe, queridos, isso é muito real nos dias da igreja de hoje. Apartar o coração do Senhor é fazer da carne o seu próprio braço, é rejeitar a ajuda de Deus e dar glória a si mesmo. É a famosa justiça própria que a gente tanto já ministrou aqui, né? Não, eu dou conta. Não, mas eu confio no Senhor. Confia mesmo? Com as suas ações, você demonstra que confia no Senhor? Nós demonstramos que confiamos no Senhor? Essa é a pergunta dessa manhã. Não significa que você não possa aceitar a ajuda de pessoas, mas o pecado é colocar as pessoas, ou a si mesmo, no lugar de Deus como socorro. Aleluia, igrejas. Esse é o pecado. A Bíblia fala da história do rei Asa, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. O rei Asa foi alguém que o Senhor Deus demonstrou o seu poder, fez coisas extraordinárias. Ele tinha já provas que podia confiar naquele Deus. Quantos aqui tem provas que Deus é Deus na sua vida já, com as suas experiências? Diga amém, diga glória a Deus. Às vezes a gente esquece o que Deus já fez na nossa vida, é ou não é? Você sabe, hoje tem um clássico aí no estado de Goiás, né? Um jogo que vai ter daqui a pouco, às 19 horas. Eu não torço para nenhum time específico goiano, eu torço pelo futebol goiano, para que ele cresça. Tem uma simpatia melhor para o Atlético Goianiense, porque é o time do meu sogro, né? Então é um motivo para a gente gastar tempo junto ali. E aí, eu estava vendo um comentário, depois de ter preparado essa palavra, de um comentarista. Ele falou assim, o Goiás Esporte Clube, né? Que vai jogar contra hoje o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. E ele falou assim, o Goiás está confiante. Aí eu parei, rapaz, é a palavra, né? Crente nessas manias, né? Tudo acha. Aí eu falei, por que está confiante? Aí ele explicou, porque já vem de resultados positivos. Queridos, os resultados que Deus já fez na sua vida causam confiança no amanhã com o Senhor na sua vida? Diga amém. Sabe, quando eu olho para quem eu era e quem o Senhor me tornou, me fez, de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou, meu irmão, eu falo, aleluia, eu posso confiar nesse. Glória a Deus. A gente precisa ter essa revelação todos os dias, todos os períodos.
para a gente ter confiança, a esperança no amanhã. E olha o que a Bíblia fala, 2 Crônicas 16, versículo 7 ao 9. E aí o rei Asa já tinha experimentado essas experiências, e a Bíblia fala que ele estava enfermo. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Ásia, e não confiaste no Senhor. Deixa eu só contextualizar, porque não dá tempo de ler tudo. E ele estava enfermo, e ele fez aliança com os exércitos inimigos. E aí vem a palavra, questionando a confiança dele. Não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Versículo 8. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande do exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou na sua mão. Está mostrando. Lembra, você esqueceu que eu já fiz? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é, diga, totalmente. Diga forte isso. Totalmente. Querido, Deus nunca te pede algo parcial, Ele nos quer por inteiro, amém? Você precisa confiar em todas as áreas. Não é só no seu casamento, não é só na criação da sua família, é em tudo. Aqueles cujo coração é totalmente dele, nisso procedestes loucamente. Por isso desde agora haverá guerras contra ti. Experimentou a maldição, experimentou problemas, circunstâncias, porque não confiou no Senhor, abandonou a confiança. Sabe, queridos, apartou o coração do Senhor, olhou para o exército aqui inimigo e falou: é melhor me juntar com eles aqui, porque é melhor se aliar com aquele que é maior do que você. Só que ele esqueceu que o Deus dele era muito maior do que os exércitos inimigos. Glória a Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com situações, dificuldades, problemas que você olha, você fica refletindo, você joga na planilha, você escreve, você vê, rapaz, não vai dar não. É assim também na sua casa? Mas eu creio, querido, que existe um Deus que faz com que a matemática do céu seja ativada na minha e na sua casa. Glória a Deus. Nós temos orado muito sobre isso dos jovens. Nossos jovens precisam ser prósperos financeiramente também, amém? Precisam ter para dar, ter para emprestar, ter para abençoar, não apenas para se manterem. E Deus está fazendo uns negócios loucos aí, glória a Deus. Olha o que diz também, no livro de Esther, a Bíblia fala que o rei Assuero, vou contextualizar que não dá tempo, você que já leu o livro de Esther, você que não leu, são poucos capítulos, leia ainda hoje, né? O livro de Esther fala que existe um rei chamado Assuero, onde Esther ali é tomada como uma das suas mulheres, né? E aí Esther, também conhecida como Hadassah ali, ela intercede ali pelo seu padrasto, vamos dizer assim, o pai que criou ela, que na verdade era irmão do seu tio, chamado Mardoqueu, e todos eles eram judeus. Só que tem um chefe lá, do rei Assuero, chamado Ramã, que não vai com a cara de Mardoqueu, e começa a jurar ele de morte, e ele vai pedir um conselho para um amigo, Ramã, e ele fala: olha, lança um decreto, você tem um anel do rei na tua mão, cara, lança um decreto para matar todos os judeus. E olha o que acontece, o Senhor, sem ninguém fazer nada, sem ninguém sair pedindo ajuda específica, apenas com o jejum do povo ali, Esther convoca todo um jejum a favor da salvação do seu povo, e o Senhor começa a movimentar, querido. Olha o capítulo 6, Esther capítulo 6, versículo 1 em diante, só vou citar aqui para você ver. Naquela noite, olha o que Deus fez com o rei, querido. Deus tira o sono. Você crê que Deus tem poder de tirar o sono das pessoas, sim ou não? Ele faz até com seus filhos, né? Às vezes quando tem algum propósito. Naquela noite, que noite que é essa? É a noite que antecedia uma sentença de morte para todo o povo. E o rei não pôde dormir, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, que era o livro real ali, onde tinha narração de tudo que estava acontecendo. Tudo eles escreviam, né? Arquivavam. E aí depois que ele leu o livro, e nele se leu diante do rei, versículo 2, achou-se escrito que Mordecai é quem havia anunciado Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da posse, que tinham procurado matar o rei. Mordecai, que era quem cuidava de Esther,
ele descobriu que esses dois caras aí, ó, Bigtan e Teles, queriam matar o rei. E ele vai e entrega. Só que o rei não sabia nada disso. O cara que salvou a vida dele, ele tinha um servo que estava querendo matar ele. E ele descobre através de um sono, que Deus tira o sono dele e faz com que alguém leia o livro e descubra a verdade. Ou seja, desenquadrinha toda uma história que ninguém sabia, do nada. Na verdade não é do nada, é pelo poder da mão de Deus, amém? E olha o que ele faz. Tinha procurado matar o rei Assuero, versículo 3. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso, por ter me salvado, por ter guardado a minha vida, por ter entregado os desleais. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que lhe serviram. Versículo 4. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Olha só, querido, olha o que Deus faz a favor daqueles que confiam no nome dele. Aleluia, glória a Deus. Ele move até os ímpios, ele quebra empresa a favor daqueles que o servem, querido. Ele abre porta onde só tem parede, ele manda abrir, manda fechar, manda colocar. Então, se você confia no Senhor, Ele está batalhando e guerreando as suas guerras, amém, queridos? Você precisa crer nisso, profundamente. Deus usou aquele homem, um rei, mas Ele pode usar qualquer pessoa, a qualquer momento, basta um simples toque dEle. A palavra de Isaías, capítulo 64, versículo 4, projeta por favor. A Bíblia fala que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, um Deus que trabalha para aqueles que neles esperam, amém, querido? Pergunta para o seu irmão: você espera no Senhor? Se a resposta é sim, Ele está trabalhando ao seu favor, amém, queridos? Precisamos apegar a isso. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8, fala a história de um rei que fez totalmente o inverso do que fez o outro rei lá, rei Ezequias. Rei Ezequias, ele age corretamente. Coloca aí 2 Crônicas 32, 8. Estamos passando por um tempo de escassez aqui, de fome, de privações. E aí o rei Ezequias se levanta e ele fala: como ele está no braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Deixa eu dizer uma coisa para você, só um parênteses aqui. Ande com pessoas que te dão ânimo. Glória a Deus, queridos. Olha para o seu irmão e fala para ele: não anda com bola murcha. Conhece bola murcha? No Fantástico tinha isso, né? Bola cheia, quem fazia um golaço. O bola murcha que furava a bola do gol, né? Tem alguns crentes, meu irmão, que são pessimistas o tempo todo, que murmura o tempo todo. Ai, pastor, se for mais de 100 reais, está caro esse retiro, viu? Você vai ouvir isso. Não aqui, em outros lugares, amém? Ai, porque lá tem ping-pong. Ah, eu quero ver a foto, hein? Ah, lá tem sinuca, tem sauna, pastor. Tem sauna, sabe? Tudo é difícil. Ah, é perto? Ah, de ônibus eu não quero. Quanto dá Uber? Ah, muito caro. Ah, você quer ir de avião, meu irmão? Eu te levo, né? Helicóptero. Sabe, queridos? Tem cristão que é difícil. E é por isso que não desfruta da bênção. Porque está sempre desanimado. Mas glória a Deus por aqueles que levantam o ânimo. Glória a Deus. Eu sei que tem muitos aqui. E olha só o que ele fala. O povo se sentiu animado com as palavras de Ezequias, diante de tanta dificuldade. Versículo 9. E ele fala depois disso: enquanto Senaqueribe, rei de Assíria, com todo o seu exército sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz a Senaqueribe, rei de Assíria, em que confia vós para deixar-lhes sitiar em Jerusalém? Eu não vou ler tudo aqui, já olhei para o relógio, estou espantado. Vou só explicar para você o que aconteceu. Existia um guarda que falou assim para Ezequias: olha, nem se abrir janela do céu a gente consegue sair dessa. Versão revista atualizada minha de hoje, traduzindo, foi isso que ele falou.
E aí Ezequias vira para esse guarda e fala assim: olha, nós vamos sair dessa, tão certo quando é o nome do nosso Deus, porém você não vai ver a bênção, você não vai desfrutar. Aí sabe o que acontece? Do nada, o exército inimigo some. Do nada, eles desaparecem, ninguém explica como aconteceu. E aí, Ezequias e o povo ali, os chefes avisam: olha, vamos pegar tudo agora. O povo larga ouro, prata, comida, e aí sai o povo de Deus, sitiando tudo, entrando, pegando tudo para eles. E aí o guarda que estava na porta, ele é pisoteado, e ele morre pisoteado. A salvação veio, a provisão veio, a bênção aconteceu, mas ele morre antes de chegar nela. Esse, infelizmente, é a consequência dos que não confiam no Senhor. Ele ironizou Ezequias e pagou o preço disso, sabe? Precisamos confiar no Senhor, precisamos agir como Ezequias agiu, tão forte como é o braço do meu Senhor, nós alcançaremos essa provisão e avançaremos. Independente do tamanho da dificuldade, independente do tamanho do gigante, ele vai cair no nome de Jesus, amém, queridos? E aí nós começamos a perceber sinais de quem vive e de quem não vive debaixo de bênção, mesmo vivendo no tempo da graça, não consegue se apropriar, não consegue crer corretamente, vive preso ainda. Olha só, Jeremias 17:6, volta lá a passagem principal, Pedro. Jeremias capítulo 17, versículo 6. O primeiro perfil do currículo de quem não confia, de quem não entra pelo princípio, é arbusto solitário no deserto. Porque será como arbusto solitário, segura aí, congela aí, no deserto. Querido, o senso de solidão pertence àqueles que não confiam no Senhor. Vou falar de novo. O senso de solidão pertence àqueles que não confiam no Senhor. Lembra do povo que saiu do Egito? Começaram alguns a dizer: porque o Senhor nos tirou lá do Egito, onde a gente tinha casa, onde a gente tinha tudo, para fazer nos morrer aqui nas mãos dos guardas. Aí vai, o mar se abre, eles passam. Aí de novo se levanta alguns, senso de solidão, senso de abandono. Conhece alguém assim? Né? Aí é porque Deus me deixou, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Já ouviu isso? Né? E aí eles vão lá: porque Deus nos livrou da mão dos exércitos dos egípcios, para nos fazer passar fome. Que nada, Deus vai e manda maná. Aí o maná vem do céu e cai, mata a fome. Aí lá na frente eles começam a murmurar de novo: porque Deus nos mandou, mas vai morrer agora de sede. Que nada, Deus manda sair água da rocha, glória a Deus. Mas sempre tem aqueles com senso de solidão, com senso de abandono, pessoas que não conseguem confiar, pessoas que não conseguem entregar o controle. Salmo 27:10, coloca por favor aí, Pedro. A Bíblia está falando em Salmo 27:10. Você precisa escrever isso no seu guarda-roupa, se acordar, levantar e ler a primeira coisa, na capa do seu caderno. Porque se o meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. A Bíblia fala que ainda que a mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu todavia não esquecerei de ti. Ainda que a própria mãe se esqueça de você, a que te deu a luz, o Senhor não se esquece. É a Bíblia que está falando. Segunda característica, volta lá, Jeremias 17:6. Olha só, falamos aqui do guarda que não viu a bênção. É a segunda característica de quem não confia. Arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ele até lutou com você durante um tempo, mas não vai ver o bem acontecer. Sabe por quê? Porque não confiou de forma prolongada. Desistiu, sabe? Apartou o coração, abandonou o chamado, sabe? 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Rapaz, eu misturei a história aqui, né? De Ezequiel aqui. Na verdade é 2 Reis 7:1, que o guarda ridiculariza Eliseu, na pressa aqui de contextualizar, para não passar do tempo, eu misturei as duas histórias aqui, me perdoe.
Eliseu aqui, ele diz, olha só, ouve a palavra do Senhor, assim diz assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor, de farinha por um ciclo é R$ 1.600 hoje, se fosse atualizar, e 2 de cevada por um ciclo, a porta de Samaria, versículo 2, porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem dizendo, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso? Olha o incrédulo, que não tem confiança. Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aleluia, igreja. E aí acontece que ele é morto, pisoteado, né? E ele não consegue, Deus faz tudo que eu já falei aqui, e aí ele é pisoteado e morto e não consegue ver. Por quê? Porque não confia na provisão, mas nós confiamos na provisão do Senhor, amém, queridos? Você pode às vezes ter preocupações, isso não é um pecado, isso faz parte, nós somos da natureza adâmica, temos dificuldade sim, podemos ficar ansiosos às vezes sim, mesmo sabendo que isso é ruim para nós, mas não tem jeito, ela vem, bate a nossa porta, podemos às vezes ter uma dor de cabeça, porque não sabemos como resolver, mas maior que tudo isso, sabemos que o nosso Senhor está no nosso barco, e Ele guerreia por nós, Ele luta nossas tempestades, como aquela música fala, né? Eu gosto muito de orar com ela, é assim que eu luto minhas guerras, ela é muito espiritual, é de joelho, é orando, é jejuando, como Esther fez, como tantos outros fizeram. Olha a terceira característica, Jeremias 17:6, Jeremias 17, versículo 6. Primeira coisa então, arbusto solitário no deserto, não vai ver o bem, morará em lugares secos do deserto, terra salgada, inabitável. Meu Deus, é o tipo de pessoa, querido, que não tem raiz em Deus. São pessoas que não confiam no Senhor, ela se define emocionalmente e espiritualmente, ela é rasa, sabe, não consegue ter raiz. Versículo 7 e 8, olha só, coloca por favor, ele fala do contrário de tudo isso que nós falamos. Bendito é o que confia no Senhor, porque a sua esperança é o Senhor. Quem crê e confia, querido, ele está dizendo que mesmo que as circunstâncias adversas o rodeiem, as suas raízes estão no Senhor, as suas raízes estão lá no fundo, sabe? A árvore pode até estar balançando, mas ela está firmada no Senhor, ela não sai dali. E as suas folhas, por estarem alicerçadas no Senhor, continuam verde e continuam dando fruto, mesmo no dia de prova, mesmo em ano de perseguição, de luta, sabe? A Bíblia fala isso, que as suas folhas se mantêm verdes, que seus frutos continuam sendo gerados. Para caminhar para o final aqui, eu quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 32. A Bíblia fala, nunca disse em nenhum lugar na Bíblia que seria um mar de rosas aqui embaixo. Nós aprendemos o tudo posso, o verdadeiro, né? O verdadeiro tudo posso daquele me fortalece, nós aprendemos domingo passado. E aqui nós confirmamos que o Senhor, Ele não te livra da prova, Ele não te livra da situação adversa, mas Ele faz com que você passe e avance por ela. Olha o que diz a palavra de Deus. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos outros profetas. Versículo 33. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Versículo 34. Extinguiram a violência do fogo. Na versão que eu tenho aqui fala, inibiram o poder do fogo. Então presta atenção nisso. Não fala que não teve fogo, fala que eles inibiram o poder de queimar no fogo, amém ou não? Olha para o seu irmão e fala para ele, tem fogo na sua casa? Fica tranquilo, você não vai se queimar, glória a Deus. Fica tranquilo, Deus vai cuidar, e Ele vai te livrar desse fogo. Olha só, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força. Você tem tirado força da sua fraqueza, meu irmão? Sabe, é isso que a palavra está dizendo. Fizeram-se poderosos em guerra, e puseram a fuga de exércitos de estrangeiros, glória a Deus. Ai pastor, isso aí é só para Jefté, esse pessoal aí, os heróis da fé aí, esse pessoal grande, meu irmão, o poder não estava neles,
poder estava no Senhor, amém? Pare de olhar com religiosidade. O poder estava no Senhor. Não eram eles que tinham um currículo fantástico, ou eram super-heróis da Marvel, do Velho Testamento, não. Era o poder do Senhor que habitava na vida deles, porque eles criam. Glória a Deus. Olha o que diz também. Para mim, uma das maiores passagens bíblicas mais fantásticas que eu já li. Quando eu coloquei ela no texto, eu comecei a chorar, comecei a imaginar a cena. Atos capítulo 16, versículo 22. A Bíblia fala de dois amigos, Paulo e Silas. Esses caras eram diferenciados, sabe? Olha o que diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, e os lançaram no cárcere. Olha aqui, você quer uma prova dessa, meu irmão? Está amarrado, né? Repreendido, em nome de Jesus. Precisa não, Deus, tá bom, né? Glória a Deus, do jeito que está aqui. Ordenando o carcereiro que o guardasse com toda a sua segurança. Ou seja, foram presos, né? Versículo 24. Recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés e o tronco. Olha a situação: pés e troncos amarrados e presos. Como seria a sua reação se você vivesse isso? Versículo 25. Por volta da meia-noite, sempre é meia-noite, né? Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus, e os demais companheiros na prisão escutaram. Olha a reação desses caras, meu irmão. Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz e disse: não faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Olha o resultado de quem confia no Senhor: sempre tem fruto, sempre tem fruto. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus, queridos. Onde há confiança, há resultados dentro do reino. Glória a Deus, queridos. Onde há confiança, há resultado na vida financeira. Glória a Deus. Quando você dizima, você está confiando. Mas não vai dar, pastor. Mas eu vou tirar uma oferta aqui, em nome de Jesus, e Deus vai me honrar, que vai fazer essa semente multiplicar. Aí vem a confiança, e vem a multiplicação. Quando você confia nos seus relacionamentos, você deposita essa expectativa em Deus, que Ele vai colocar as pessoas certas para te ajudar, e ser o seu braço direito, ser aquela pessoa que você tanto quer, que ande e caminhe com você. Os frutos e os resultados aparecem, porque é o Senhor que começa a gerar, não é o seu próprio braço. Sabe, queridos, e para finalizar aqui, eu quero só citar mais uma vez o Cântico de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. A Bíblia fala de um povo que aprendeu a não murmurar. Olha para o seu irmão e pergunta para ele aí: você murmura? Diga: acabou hoje. Se é que murmurava, né? Sabe, queridos, agora não adianta você não reclamar, não murmurar e também ficar igual um túmulo, com a sua boca fechada. Você precisa liberar a palavra de bênção. Glória a Deus. Eu tenho me esforçado para isso, eu tenho me aplicado para isso, querido, e eu tenho experimentado coisas que Deus tem feito por causa disso, dessa forma de agir. Abacuque 3,17, vamos ficar de pé? Quero que o pessoal do louvor para me ajudar aqui já. Olha só: ainda que a figueira não floresça, preste atenção nisso, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco. Sabe o que ele está dizendo aqui, meu irmão? Ainda que eu quebre, ainda que dê tudo errado, ainda que o evento não aconteça, ainda que a aprovação não venha,
Ainda que a pessoa que eu tanto queria não deu certo. Ainda que o meu sonho não realizou ainda. E nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor e exalto o Deus da minha salvação. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos nessa manhã? Eu queria convidar você a lembrar quem você era, a lembrar o que o Senhor já fez, a lembrar as aparições de poder que Ele já te deu, o que Ele já fez na sua casa, na sua família, na vida dos seus pais, do seu casamento. Quantas vezes você errou, você caiu e Ele te levantou, Ele te estendeu a mão, Ele te perdoou, Ele te colocou de pé, e Ele falou: ei, de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, eu estou aqui. Sabe, queridos, ainda que o financiamento não deu certo, ainda que aquela compra lá você teve que entregar o bem, ainda que as listas do Réveillon não aconteceu ainda como você queria, a Bíblia está dizendo que aqueles que confiam no Senhor, eles erguem as suas cabeças, abrem as suas bocas e diz: eu me alegro e exalto o Deus da minha salvação. Quero convidar você para fazer isso agora, a se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o energético do crente, é a alegria do Senhor. Sabe, queridos, eu não preciso que a minha conta bancária esteja recheada. Se tiver, melhor ainda. Mas para me alegrar, eu só preciso continuar na presença dEle. Glória a Deus. Eu só preciso me lembrar quem eu sou, quem Ele fez em mim. Jeremias 17:8, o último versículo que eu quero ler. Ele fala que no ano da sequidão, aqueles que confiam no Senhor não se fadigam. Deixa eu dizer uma coisa para você: para de falar que está cansado. Quanto mais você declara que está cansado, mais cansado você fica. Sabe, para de falar que está difícil. Não, glória a Deus, aleluia, vai dar tudo certo. Eu até agora, hoje é 11 de setembro, eu não vi a materialização da bênção, mas eu creio que ainda este ano, com o simples toque da presença e o poder de Deus, eu vou desfrutar dela, no nome de Jesus. Independente do que acontecer, continuarei me alegrando no Senhor. Oh, aleluia. Confie. Nós vamos cantar uma canção, a escolha aqui dos irmãos, de adoração. Eu queria que você, com essa alegria que excede o entendimento, alegrasse agora, erguesse as suas mãos, como se não houvesse mais amanhã, e falasse: Deus, eu me alegro e exalto o Teu nome, porque tudo que importa para mim é o Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Oh, aleluia. Exaltamos Deus. Vai acontecer. Creia. Fiel Tu és, Senhor, a mim.
confiamos em Ti, Deus. Confiamos no Teu nome. Nossa vida está em Tuas mãos. Exaltamos, Deus. Cante com o seu coração. Tudo passará, mas Tua palavra permanecerá. A história já provou o Teu poder, Senhor. Fiel é o Teu amor, mesmo em meio ao vento e à tempestade. Estarei, que eu possa entender se Ele prometeu. Vai acontecer. Erga suas mãos e declare: Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Você pode dizer palavras que exaltam o nome dEle. Você pode dizer palavras que exaltam e engrandecem o nome daquele que é. Oh Deus, te adoramos neste lugar, Deus. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, Firmado em quê? firmado nele estou. Quem Ele é? Ele é a minha rocha, que nunca me E deixou. nunca deixará. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao nome dEle. Alguém pode dizer aleluia. Glória a Deus. Te exaltamos, Deus. Aleluia. Glória, glória ao Teu nome, Senhor. Olha para o seu irmão e fala para ele: foi bênção? Então convida alguém para a noite. Amém? Você pode fazer isso? Oração nunca é demais, amém? Queria que você orasse agora pela celebração da noite. Temos alguns irmãos, né, que não puderam vir agora, algumas coisas acontecendo com alguns, mas nós cremos que tudo isso aí é só para cair por terra no nome de Jesus, amém? Pega a sua mão direita com autoridade, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela celebração da noite. Declaramos toda a resistência, todo o mal, tudo que não vem do Senhor, caindo por terra agora em nome de Jesus. Deus, cremos, Senhor,
que o Senhor é maior do que qualquer adversidade, qualquer circunstância, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos também. Declaramos, profetizamos, no nome de Jesus, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.